Intitulei minha fala Etnomatemática, Ética e Solidariedade em Tempos de Crise, antes que o Covid-19 tivesse invadido nosso planeta e se transformasse nessa hecatombe que agora nos assola. Uma hecatombe que mina nosso presente e deixa nosso futuro em suspenso. E como a vida nos ensina, frente ao imponderável, é o exercício do pensamento que pode nos ajudar a não sucumbir, que pode favorecer nossa capacidade de resiliência. É o exercício do pensamento que pode nos estimular a pensar de outros modos e que, uma vez que as coisas jamais serão as mesmas, pode nos ajudar a construir linhas de fuga que alimentem nossa esperança de um mundo socialmente menos injusto. Linhas de fuga que mobilizem em nós atitudes mais éticas, mais solidárias e, para o que aqui nos interessa mais diretamente, atitudes mais éticas e solidárias que operem no âmbito de nossas práticas etnomatemáticas. Como ponto de partida, gostaria de dizer que vejo hoje, talvez mais do que sempre, a absoluta necessidade de que não somente sejamos éticos e solidários em nossas vidas privadas, em nossos modos de estar com os demais, mas que igualmente nos ocupemos disso em nosso fazer etnomatemático, quer sejam em nossas práticas docentes, quer sejam em nossas práticas de pesquisa. Qual a razão dessa absoluta necessidade de sermos éticos e solidários? Penso que isso se deve porque vivemos um tempo de desesperança em um futuro melhor para a humanidade. Há mais pobreza, maior desigualdade e agora maior incerteza quanto ao que restará quando e se essa endemia chegar ao fim. E é dramático constatar que mesmo em um tempo de tantas dificuldades e incertezas para a humanidade, dificuldades que estão atingindo a todos, ainda reinem soberanas a competição e a ganância, tão caras à lógica neoliberal que marca nossa contemporaneidade. Como se viu claramente, por exemplo, nos procedimentos antiéticos e não solidários do governo dos Estados Unidos na aquisição de respiradores e máscaras da China. Esses são os ingredientes que dificultam a vida em comum, o conviver. Podemos pensar essa dificuldade da vida em comum, do conviver, a partir do que escreve Gaviria, quando discute que nos dias de hoje, como ele escreve, a ideia de bem-estar é contrária à ideia da filosofia antiga do fazer o bem, pois bem-estar significa justamente isso, estar bem. O autor argumenta que na atualidade está se tornando cada vez mais difícil fazer o bem, estabelecer relações éticas com o outro, de modo a que fazer o bem não seja contrário ao bem-estar. Ele argumenta que bem-estar e viver com parecem, no tempo presente, serem dois lugares de enunciação opostos, e aponta para a urgência do que ele se refere como uma espécie de retorno ao modo helênico da filosofia, para que façamos desse retorno um exercício para o espírito, de modo que seja possível reconstruir a ideia de fazer o bem em sintonia com a cooperação, com o viver com. Essa ideia, essa atitude solidária de cooperação, de viver com, que me parece importante de ser cultivada em nosso fazer etnomatemático. Uma atitude que se realiza nas múltiplas dimensões em que atuamos como professores e pesquisadores. E aqui uma observação que pode parecer óbvia, mas que não quero deixar de fazer. Ao separar nossa atuação em duas categorias, a de docentes e a de investigadores,
Quero frisar que essa separação é, na verdade, uma separação que tem como objetivo tão somente apontar para ênfases diferentes. Uma vez como bem sabemos, ao pesquisar estamos ensinando, e nosso ato de ensinar envolve necessariamente a pesquisa. E quanto às atitudes éticas nas práticas etnomatemáticas? O que podemos dizer sobre elas? Aqui, minha reflexão caminha em duas direções, que se interligam. A primeira delas se refere ao cuidado ético na relação que cada um de nós estabelece com os participantes de nossos trabalhos investigativos. Aqueles que, ao fim, não são meros partícipes de nossos trabalhos. Aqueles que, sendo mais radicais, temos de reconhecer que, por serem assujeitados aos nossos estudos, acabam tornando-se sujeitos das nossas pesquisas. A segunda direção diz respeito à escrita de nossos textos. Trata-se, portanto, de atitudes éticas que se reatualizam em dois tempos, o do trabalho de campo e o da escrita. Expresso por Geertz há quase 40 anos atrás, no título de seu emblemático artigo, Estar lá, escrever aqui. Ao mencionar o estar lá, o antropólogo se referia ao trabalho de campo que desenvolvem pesquisadores de sua área de conhecimento, a antropologia. Mesmo que no âmbito da etnomatemática, do ponto de vista de procedimentos metodológicos, usualmente não pratiquemos a etnografia no sentido estrito, há recorrentemente em nossos estudos práticas de tipo etnográfico, isto é, de inspiração etnográfica, com o uso de entrevistas, gravações em áudio, em vídeo. Isto tem exigido que estejamos atentos a questões problematizadas pela antropologia desde as últimas décadas do século passado, sobre seus históricos vínculos com o período colonial, com a descrição do outro. Com isso que La Roça indica como ao se referir ao campo da educação de modo mais geral, como a evidente assimetria entre sujeitos pesquisadores e os sujeitos pesquisados. Cientes das complexas relações de poder que perpassam a relação pesquisador-pesquisados, aprendemos com nossos colegas de outras áreas do conhecimento sobre a sua inevitabilidade. E frente à impossibilidade de superação dessas relações de poder, nos resta assumir, como atitude ética, a discussão dessas relações no próprio texto escrito nas quais elas são descritas, isto é, no escrever aqui. Sabemos da importância de assumirmos que os relatórios de nossas pesquisas se constituem em nossas narrativas sobre o que nós, com nosso inevitável olhar parcial, observamos e ouvimos ao realizar o trabalho de campo. Além disso, estamos cientes de que não estivemos descobrindo o que estava lá. Como Henrietta Lide apontou, o ato de escrever uma cultura por outra implica, de fato, construir uma cultura para outra. O que está sendo produzido, portanto, não é um reflexo da verdade de outras culturas, mas uma representação delas. Questões relacionadas à representação, o que é representado, quem a representa e como isso é feito, precisam ser levadas em conta, portanto, na pesquisa. Em síntese, penso que é preciso que estejamos sempre atentos para buscar compreender, no campo etnomatemática, o discurso sobre o outro como um processo representacional, marcado por relações de poder. Essa posição
tenta evitar a arrogância daqueles que afirmam falar em nome de outros e consideram sua palavra como a mais valiosa. Mas na direção do escrever aqui, a que se refere Geertz, isto é, a escrita de nossas pesquisas etnomatemáticas, há um segundo ponto que nos dias de hoje cada vez mais se coloca como relevante: o uso das palavras alheias. Também aqui isto está no âmbito das relações de poder e no âmbito do cuidado ético de quem investiga. E trata-se de um cuidado que se refere às escolhas que fazemos quanto ao conteúdo do que será publicado. Temos ciência de que há segmentos da pesquisa de campo que podem, de algum modo, comprometer, quer seja do ponto de vista político, social ou mesmo pessoal, que pode comprometer o participante do estudo ou os membros de sua escola, de sua comunidade, e que não temos como prever as suas repercussões. Assim, uma das medidas que me parece importante de ser praticada consiste em propiciar aos sujeitos da pesquisa a leitura dos textos dos quais fazem parte. A pergunta a ser feita é: eles se reconhecem naquilo que escrevemos sobre eles? Eles desejam ver publicados o que é dito sobre eles e o que eles nos disseram? Mas há ainda um outro aspecto importante quanto à inserção de suas falas em nossos textos. Aqui quero trazer um depoimento bem pessoal. Em princípio, penso que, em função do interesse do estudo, por exemplo, se a linguagem do sujeito fosse um dos focos a ser examinado, eu teria o cuidado que a transcrição das suas falas fosse muito rigorosa, no sentido da demarcação de detalhes linguísticos, que usualmente são próprios da área da linguística. No entanto, como não tem sido no meu caso essa a abordagem, tenho estado atenta para que, mesmo sem esse rigor, seja preservado o que chamo de gramática do falante, isto é, o que marca sua fala, tais como a concordância verbal que utiliza, a finalização de frase com expressões tais como né, entre outras. Mas, de modo análogo, para garantir um mínimo de simetria, ao transcrever minhas falas, durante as entrevistas, por exemplo, também busco preservar o modo como eu mesma me expresso, mesmo que muitas vezes seja surpreendida com os vícios de linguagem que eu cometo. Quero terminar minha fala com uma passagem extraída de uma entrevista dada por Edgar Morin a Alice Cialoggia, publicada na revista italiana Avvenire há alguns dias atrás, cuja tradução está disponibilizada online pelo Instituto Humanitas da Unicinos desde o dia 17 desse mês. Trata-se de uma entrevista na qual o filósofo é incitado a refletir sobre o momento que vivemos e sobre como vê nossas perspectivas de futuro. Eis o excerto. Vivemos uma crise tripla. A crise biológica de uma pandemia que ameaça indiscriminadamente as nossas vidas. Aquela econômica, nascida das medidas restritivas, e a da civilização, com a abrupta transição de uma civilização da mobilidade para a obrigação da imobilidade. Uma crise múltipla que deveria provocar uma crise do pensamento político e do próprio pensamento. Talvez uma crise existencial saudável. Precisamos de um humanismo regenerado, que faça a busca nas fontes da ética, a solidariedade e responsabilidade, presentes em toda a sociedade humana, essencialmente um humanismo planetário. São posicionamentos como os de Morin que podem nos inspirar a pensar e agir etnomatematicamente
no âmbito da ética e da solidariedade em tempos de crise. Obrigada.